Graças e paz, igreja. Quantos estão felizes nessa noite? Então, como eu sempre peço, dá um sorrisão Colgate, assim, bem grandão para a pessoa que está do seu lado esquerdo, do seu lado direito. Diz para ela assim, que bom que você está aqui nessa noite. Diz mais para ela assim, fala assim, olha, hoje o seu milagre pode acontecer. Ô Jesus, a pastora pega a gente de surpresa assim, né? Mas é bom, né? Eu estava até falando com a Marjorie hoje, né? Eu falei para ela assim, ó, soldado no quartel tem que trabalhar, né? Então, mas glórias a Deus por isso. Queridos, ontem eu ministrei uma palavra aqui sobre esperança e promessa, e eu penso que, assim como eu, muitos de vocês estão esperando um milagre na vida de vocês. E talvez você pense, esse milagre está demorando para acontecer, talvez no seu trabalho um reconhecimento está demorando para acontecer, talvez uma série de coisas esteja demorando para acontecer. Como eu disse ontem, né, o de repente de Deus pode demorar muito para acontecer, mas o de repente de Deus pode estar acontecendo agora. E eu queria falar um pouco do meu pai. Meu pai, um japonês daqueles bem durão, só que desse tamanhozinho assim, ó, baixinhozinho. E eu me lembro quando eu era bem pequeno, né, que a mesa da cozinha assim ficava mais ou menos dessa altura aqui assim na minha cabeça, né? Ele falava assim: "Você tem que comer para ficar grande igual o papai". Eu acho que eu desobedeci ele, que eu passei uns 50 centímetros dele, né? Mas meu pai, ele cresceu num regime muito duro, muito rígido, porque meus avós eram japoneses do Japão, né? Meu pai nasceu aqui no Brasil, Nisei. Eu sou Sansei e meu Marcos Alberto é não sei, né? Eu acho. Mas meu pai, apesar da sua dureza, ele tinha um coração muito grato, um coração muito genuíno e generoso. E eu me lembro que ele se esforçou muito para nos dar a melhor educação possível. Nos colocou desde pequeno, eu e a minha irmã, na escola particular. Ele sacrificava até os recursos financeiros, os poucos recursos que ele tinha, para que nós tivéssemos uma boa educação e que nós tivéssemos uma formação. Eu também me lembro que eu aprendi muitas coisas com meu pai. Hoje eu sou muito, às vezes eu sou muito criterioso, eu sou muito chato, eu sou muito perfeccionista. Se eu marco um horário, tem que ser naquele horário, não é um minuto a mais, um minuto a menos. Se eu combino uma coisa, eu faço. Se eu não tenho alguma coisa para fazer e alguém me pedir para ajudar, eu vou e ajudo, não arrumo uma desculpa. E tudo isso foi meu pai que me ensinou. Ele dizia assim: se você não tiver nada para fazer e alguém precisar da sua ajuda, você vai e ajuda. Sim, sim e não, não. Era sempre desse jeito, não havia meio termo. E se a gente andasse um pouquinho fora da linha, ele nos corrigia com o que tivesse mais próximo, né? Ou era chinelo, ou era cinto, o que tivesse mais próximo da mão nós éramos corrigidos. E eu sou muito grato ao meu pai, sou muito grato a ele por eu ter me tornado um décimo do que ele foi. E ele partiu em 2006, 7 de setembro de 2006, já são 18 anos aí que ele partiu. Por um erro médico, ele teve uns problemas, né? O hospital numa cidade interior teve um erro médico, levaram ele para a capital, ele não resistiu, ele veio a falecer. E meu pai, lá no Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Maracaju, onde eu vivia a maior parte do meu tempo, até os 18 anos, quando eu passei no concurso do Banco do Brasil, fiquei 3 anos na agência lá e depois eu vim para Brasília, aqui para trabalhar na sede do banco e estou até hoje. E meu pai, ele contribuiu muito com o crescimento da cidade, gerando emprego, gerando renda para as famílias. Só que ele nunca foi reconhecido e talvez ele nunca pensasse em ser reconhecido. Muitas pessoas que contribuíram muito menos que ele, mas pelo fato de serem pessoas da sociedade, serem pessoas ricas, pessoas próximas ao poder público, sempre que morriam tinham lá o seu reconhecimento, tinham aqueles, como é que se diz, sessões solenes na Câmara Municipal, em homenagem àquele morto que estava indo, essas coisas todas que aconteciam na cidade. E um rapaz que eu me lembro dele, ele trabalhou com meu pai muitos anos, foi funcionário do meu pai muitos anos, meu pai ajudou muito aquele rapaz, e uma certa feita ele se candidatou a vereador na cidade. E ele foi eleito vereador na cidade. E desde então ele vem aí, eleições após eleições, sendo reeleito.
E algum tempo atrás ele entrou com um pedido na Câmara para que se colocasse o nome do meu pai, em homenagem ao meu pai, numa rua da cidade. E aquele projeto ficou lá um tempão na Câmara lá de Vereadores e não ia para frente. E hoje a minha família colocou umas fotos no nosso grupo da família lá, que finalmente a Câmara de Vereadores da cidade reconheceu, né, a contribuição do meu pai para a cidade lá de Maracaju, e colocaram lá uma rua com o nome dele. Eu não vejo muito mérito, não me envaideço, talvez ele não se envaideceria de ter o nome de uma rua na cidade, né, mas eu penso que nunca é tarde. Porque talvez você esteja no seu emprego, eu trabalhei no alto escalão do Banco do Brasil, e a gente vê como é difícil as pessoas lutando para ser reconhecidas. E é muito difícil você ser reconhecido dentro de um ambiente de trabalho que é muito competitivo, é muito difícil você ser competitivo na empresa onde você trabalha, é muito difícil você ser reconhecido aí nas esferas todas, né? E talvez meu pai nem se envaideceria hoje, se ele estivesse vivo, de ter uma rua. Não pode, né? Só morto que pode ter nome de rua, mas talvez ele não se envaideceria, mas foi colocado lá uma placa, lá uma rua, num bairro novo que estão criando lá, com o nome dele. Então, seguindo um pouco até a mensagem de ontem que eu ministrei aqui, existe uma promessa para cada um de nós. E eu acho que, para o meu pai, hoje, aos olhos espirituais, eu penso que algo muito melhor aconteceu com ele do que um nome escrito numa placa no meio da rua. Porque quando eu fui ordenado pastor em janeiro de 2006, foi janeiro, né, amor? Acho que foi, né? Acho que foi janeiro de 2006. Eu fui ordenado pastor. E meu pai, embora ele não professasse assim, como é que fala os católicos? Eu sou católico não... Praticante, é isso. Eu não sei, eu nunca vi um negócio dele, né? Como é que a pessoa pode ser católico e não praticante, né? Meu pai, ele era um sacerdote de uma igreja chamada Tenrikyo. A igreja Tenrikyo, ela é um ramo do budismo, ela vem do budismo, assim como são várias denominações que nós temos no Brasil, que são ramos de uma coisa ou outra, que vai se ramificando, e o Tenrikyo é uma religião lá originária do budismo. E ele tinha um problema de saúde e, uma certa feita, ele falou assim, se o Deus dele lá, né, ele não imaginava que fosse o Deus dele curasse ele, se tornaria um sacerdote lá da igreja dele. Só que ele nunca exerceu a função de sacerdote. E em casa, lá na casa da minha mãe, tem um altar assim, que é uma casinha, não sei se você, acho que o Oswaldo deve conhecer, não sei, mas é um templo pequenininho de madeira, aonde é feito umas ofertas ali. Então, meu pai, quando ele chegava do supermercado com as compras, ele separava um pouquinho de arroz, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, e fazia umas certas oferendas, né, lá para o Deus dele, lá que eu nunca procurei saber que Deus era, porque eu nunca me interessei por isso. E ele sempre fazia isso. E quando eu fui ordenado pastor, que ele ficou sabendo que eu fui ordenado pastor, ele ficou numa alegria. E ele contou para a cidade inteira que ele tinha, naquele momento, um filho pastor evangélico. E numa certa feita, eu e Marjorie, nós fomos para lá e conversando e falando daquele altarzinho dele lá, que não tinha muito a ver, e aquelas coisas todas. Ele simplesmente, um dia, ele fechou aquele altar. Ele fechou, porque tinha umas portas assim, ele fechou. E passou a não fazer mais essas oferendas. E até minha mãe cobrava dele. Ela falou assim, você não vai fazer as ofertas lá? Ele falou, não vou. O Ni me explicou, ele chamava de Ni. Né? Ni é Ni-chan, que é irmão, mano em japonês. Então ele falou assim, não, o Ni me explicou que não precisa disso não. E ele fechou aquilo lá. Então eu tenho a plena convicção que meu pai, ele morreu, não se envaidece por causa de uma placa que está ali numa esquina de uma rua, mas talvez ele esteja muito feliz na glória lá com Jesus Cristo, porque eu tenho certeza que ele está lá. E eu queria ler então uma passagem que você não precisa abrir, eu vou ler rapidamente, que está em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 19, que diz assim, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Aqui nós tratamos de conversão. Você tem que ter intrepidez. Ontem eu fiz o apelo aqui, né, ninguém levantou, muito embora tivessem pessoas aqui que precisassem ali levantar a sua mão e dizer assim, eu quero aceitar esse Jesus aí que vocês tanto falam.
Por isso que nós temos que ter intrepidez, porque o reino ele é ganho por esforço. É dado de graça a cada um de nós a salvação, mas esse reino a gente ganha por esforço. Porque o inimigo está ao nosso derredor, a Bíblia fala isso, e ela nos afirma que se você der uma escorregadinha para um lado só, você vai cair. E se você cair, talvez você não consiga voltar. Que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Quem fez a promessa é fiel. Não porque nós mereçamos, mas porque aquele que fez a promessa é fiel e ele nos ama. Talvez tem uma música que diz aí, você não morrerá enquanto a promessa não se cumprir. Né? Não vai na conversa dessa música não, a gente pode morrer. Tanto os homens mais importantes, homens e mulheres antes de nós, que o Antigo Testamento cita, né, que morreram e não viram o cumprimento da promessa, porque conosco seríamos diferentes. Mas a nossa função, a nossa posição é permanecer firmes, independente dos prazeres, independente do banquete que Satanás coloca diante de nós, é permanecermos firmes naquele que nasceu, cresceu, viveu e morreu por cada um de nós e ressuscitou, e se Deus quiser ele voltará para nos buscar daqui a pouco, e só aqueles que estiverem preparados se encontrarão com ele nos ares. Amém? Diz assim, ainda mais, consideremos também uns aos outros, nós que estamos todos aqui, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. O que você está fazendo? Estimulando as pessoas que estão perto de você a buscar esse Jesus que você também busca. Porque muitas vezes nós estamos no trabalho, nós sabemos que do nosso lado tem uma pessoa que é descrente, que se ela morrer ela vai para o inferno, e nós não fazemos absolutamente nada. Marjorie, ela é intrépida nessas coisas, até caixa de supermercado, ela fala assim, você já se converteu? Desse jeito. E aí ela fala, não sei o que, aí a Marjorie começa ali, ó. Aí eu fico, meu Deus, eu não tenho essa coragem, não. Mas tem que falar, né? Não deixemos de congregarmos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Amém, meus queridos? O dia da volta de Jesus está se aproximando. Talvez alguns de vocês falem assim, não acredito. Já faz tanto tempo, essa mensagem ela já é pregada desde a época de Billy Graham, até hoje Jesus não voltou. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E só aqueles que estiverem preparados vão se encontrar com Ele. Por isso, não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Continue prosseguindo. Independente das circunstâncias, das dificuldades, das lutas. Porque nós temos também muitas alegrias, mas Jesus está voltando e Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Amém?